Glória a Deus. Deus abençoe nossas crianças, nossas professoras, professores, que sempre tem algo de bom para a vida das nossas crianças. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 17. Aleluia. Marcos capítulo 10, verso 17. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler, queridos. Olha aí do seu lado se tem alguém sem Bíblia ou sem o celular ligado na Bíblia. Só não permita que o celular seja uma isca para te distrair. Você abre na Bíblia lá e chega aquela mensagem que você diz assim, eu preciso respondê-la agora. Não, você não precisa responder nenhuma mensagem agora. Você não precisa, a não ser que você seja alguém que trabalhe em uma profissão que te exija que você esteja antenado, porque senão, talvez sem a sua assessoria, as coisas não vão muito bem. Mas, do contrário, deixa para depois do culto. Amém, queridos? Então, momento da mensagem, momento de culto, irmãos, a gente não fica conversando, é ou não é? Por que a gente vai conversar na hora de culto? É falta de entendimento de quem o faz. Além de atrapalhar quem a gente está conversando, a gente perde o que Deus quer falar conosco. A gente evita ao máximo também beber água, ir ao banheiro, só é lógico, irmãos, caso de extrema necessidade. Você precisou, é lógico, você não vai ficar aí sentado quando a natureza te chamar. Mas, do contrário, se deu para segurar, segura. Outra coisa, dormir na hora de culto, só o Eutico que dormiu e caiu da janela. Então, isso a gente evita, são situações que a gente se disciplina a não fazer. Amém? E é justamente o que a nossa carne tende a querer fazer. E a gente não vai ceder à nossa carne, porque a gente entende que a gente está num momento precioso de culto ao nosso Deus. Amém, irmãos? Deus fala conosco e nós precisamos estar receptivos a isso. Marcos capítulo 10, verso 17, a palavra de Deus diz assim, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pastora Tássia falava domingo sobre a vida eterna. Jesus respondeu, verso 18, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre pai e mãe, o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero frisar a parte B do verso 21. Só uma coisa falta a você. O tema dessa mensagem é inspirado nisso que agora acabamos de ler. Uma coisa te falta. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque nós podemos confiar nela, sabendo que é a tua palavra. O Senhor que a inspirou
e nós podemos confiar totalmente no que ela nos diz, no que ela nos ensina. E nessa noite, meu Senhor, pelo Teu Espírito, nosso Mestre por excelência, ensina-nos, abre-nos os olhos, queremos compreender a Sua vontade, tira de nós toda escama, quebra, Senhor, toda resistência, em nome do Senhor Jesus. E nós te pedimos, assim como Samuel te pediu, fala, porque o Teu servo ouve, fala, porque os Teus servos te ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma coisa te falta. Sabe, irmãos, esse texto, ele é um texto que vai estar nos 3 evangelhos. No evangelho de Marcos, assim como no evangelho de Mateus também, e no evangelho de Lucas. E quando a gente junta esses 3 relatos dos evangelhos, que nos fala sobre a história desse jovem riquíssimo, parece que essa declaração que Jesus fez, a primeiro momento, parece meio sem sentido. Uma coisa te falta, jovem. Por que isso? Porque justamente a junção de quem era esse homem, ao nosso entender, não faltava nada para ele. Parecia que ele estava completinho, sabe? Parecia que nada de fato era uma necessidade a ponto de Jesus observar. Eu, com certeza, passaria batido. Qualquer um de nós aqui passaríamos batidos ao ver esse homem. Julgaríamos que era um homem de fato excepcional, completo, de nada faltando na sua vida. E Jesus observa algo que faltava na vida dele. Eu digo sem sentido, porque Mateus capítulo 19, que é o texto paralelo, correlato a esse, vai nos dizer que ele era um jovem. Aqui nos diz que ele é um homem. Um homem correu ao seu encontro. Mas Mateus dá detalhes sobre a idade deste homem. Não era um homem de meia idade. Não era um homem de terceira idade. Era um jovem. E por ser jovem, já nos dá uma ideia de uma vantagem. Já nos dá a ideia de alguém cheio de vigor. Já nos dá a ideia de alguém com muita disposição, com sonhos. Nos dá a ideia de alguém assim, vivendo o melhor da sua vida. Por aí já começamos a pensar, será que faltava alguma coisa nele? Além de ser jovem, Lucas capítulo 18, verso 23, que também é o texto correlato a esse, vai nos dizer que ele era, presta atenção, ele não era rico. Lucas define-o como riquíssimo. Não era uma pessoa que vivia bem de vida, confortavelmente, equilibrava dali, equilibrava daqui, conseguia ter uma vida confortável, não. Era alguém com muita riqueza, diz aqui, dono de muitas propriedades, riquíssimo, era alguém que eu acho que não precisava assim pensar muito, planejar muito para ter o que queria. Não era alguém que tinha que dizer assim, nossa, eu tenho que me planejar para o ano que vem, não. Era alguém que se desejasse, teria. Era alguém que se sonhasse, conseguiria. Era um homem riquíssimo. Além disso, Lucas também, 18, vai nos dizer que ele era um homem de destaque. Em outras versões, vai nos dizer que era um homem muito importante. Era alguém que tinha uma influência. Era um influencer. Hoje está em moda, né? Os influencers. Alguém que fala e tem muita gente que escuta. Tem muita gente que segue. Tem muita gente que curte. Tem muita gente que comenta. Tem muita gente que diz, uau, ele dita. Ela dita como se deve se vestir. Ele dita o que se deve calçar. Ele dita aonde se deve comer. É alguém que influencia. Esse homem era alguém de destaque, alguém muito importante, talvez um líder religioso, talvez um líder político,
Alguém que de alguma maneira falava e as outras pessoas, ele está falando. O que ele está dizendo? Davam atenção a ele. Ouviam. Um homem importante. Além disso, Marcos capítulo 10, o verso 20, vai nos mostrar que esse era um homem que esbanjava qualidades éticas, comportamentais exemplares. Ele, perguntado por Jesus sobre os mandamentos, não mate, não furte, não adultere, não roube, não... isso aí, muito bem. Verso 20, isso aí, ó. Tudo isso, ele diz, tudo isso. Ele não diz, algumas destas coisas eu consigo. Outras nem tanto, não. Ele diz para tudo isso quais foram. Pelo menos 6 dos 10 mandamentos estão aqui, ó. Vamos lá. Verso de número 19 vai dizer, você conhece os mandamentos. Não mate, Jesus falou. Não cometa adultério, Jesus falou. Não furte. Não dê falso testemunho. Não defraude ninguém. Honre seu pai e sua mãe. Todos mandamentos que dizem respeito ao comportamento ético de uma pessoa. Alguém que considera o outro e não faz algo que o prejudique. Irmãos, e esse homem, ao ouvir os mandamentos que Jesus acabara de citar, ele diz assim, tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, isso não é problema. Então a gente entende que a riqueza dele, tem uma música do pregador Lu, que ele diz assim, quem tem muito tem é porque roubou, se não roubou de mim é porque o seu tataravô roubou meu tataravô e por isso mesmo ficou. Na vida dele não se aplicava. Na vida dele isso não era a realidade, ele não roubou de ninguém. Ele não defraudou ninguém. Ele não conseguiu o que ele tinha porque ele burlou leis, porque ele fraudou notas, ele conseguiu. Acabou. Aleluia, amém. Então, queridos, voltando aqui ao raciocínio, não foi porque ele fez alguma coisa de errado que ele conseguiu o que ele tinha. O entendimento seria isso. Então, irmãos, preste atenção. O que faltava a esse homem? Preste atenção, você, irmã, que tem filha solteira em casa. Certamente esse era alguém que estaria na sua lista de oração para ser o seu genro. Você estaria orando e jejuando para dizer, Deus, precisa casar, minha filha. Partidão. Era o varão ungido. Era o homem de grande autoridade que estaria vindo na igreja, e todas as irmãs solteiras diriam, oh Jesus, responde, Senhor, a tua serva que clama. Cara, era o cara. Era o cara que nós líderes diríamos assim, irmão, você é um potencial. Irmão, você precisa estar envolvido. Você precisa estar na liderança com a gente. Você precisa somar. Você é um cara de grande influência. Você é um cara que dá um bom testemunho. Seu testemunho é válido, é verdadeiro. Cara, você é o cara. Jesus olha para ele e diz assim, uma coisa te falta. Talvez foi a única vez que ele ouviu alguém dizer isso dele. Talvez foi a única vez que ele se sentiu confrontado com alguma palavra desse tipo. Todo mundo que chegava para ele talvez dissesse,
Você é. Nossa, que rapaz. Que maravilha. Mas Jesus olhou para ele e disse que não era por ciúme, e disse que não era porque Jesus se achou intimidado. Não, ele o amou. Não é porque Jesus queria fazer-lhe mal, não é porque Jesus queria baixar a bola desnecessariamente do moço, não é porque Jesus queria deixá-lo com autoestima, não, ele o amou. Diz a Bíblia que Jesus olhou para ele e tendo-o amado, verso 21, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Que balde de água fria para aquele rapaz. Talvez seus pensamentos foram longe. Meu Deus, o que é que está me faltando? O que é que está me faltando? Irmãos, sem querer aumentar o que Jesus disse para ele, que faltava uma. Mas se a gente for fazer uma leitura aqui, é lógico que a gente não quer em maneira nenhuma ir além do que está escrito, mas a gente percebe que de fato faltavam algumas coisas para esse rapaz. A primeira coisa que faltava para ele, primeiro, era uma satisfação plena da vida que ele tinha. Pastor, como assim? Ele era rico. Na verdade, ele era riquíssimo. O que esse homem, ele não tinha por desejo que ele não tivesse nada, mas ele não era uma pessoa plenamente satisfeita. A Bíblia diz que, capítulo 19 de Mateus, ele faz uma pergunta, não é aqui descrita em Marcos, mas em Mateus 19, 20, ele diz assim para Jesus: o que me falta ainda? Essa indagação dá uma ideia de que tem alguma coisa de fato que não está completo. O que me falta, eu tenho observado tudo, eu tenho cumprido os mandamentos ali para com o outro, com justiça, com honestidade, com disposição, mas o que me falta ainda? Seu coração ainda estava vazio. Seu coração ainda tinha lacunas dentro dele. E foi exatamente o que fez esse jovem correr. Irmãos, ele corre. Ele se apressa, diz o texto em Marcos, que ele vai correndo e se prostra, ele adora, ele se joga aos pés de Jesus. Era algo maior do que ele sentia um vazio no coração dele, apesar de tudo que ele tinha e de tudo que ele era até o momento. Algo gritava dentro dele, uma sede, um vazio muito grande, uma insatisfação muito maior do que o que as coisas poderiam proporcionar para ele. E a resposta disso está no texto que a pastora falou domingo. Se você lembra dele, amém. Se você não lembra, eu vou te lembrar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Na King James vai dizer assim: Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Deus colocou no homem, ou no coração do homem, o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Irmãos, quem pôs esse anseio, esse desejo profundo, não foi superficial, foi profundo no coração do homem, foi Deus. E que anseio foi esse? Pela eternidade, pelas coisas que não são passageiras, pelas coisas que não têm prazo de validade. E como ele podia, irmão, se satisfazer plenamente, se tudo que ele tinha era temporal? Como que esse jovem poderia de fato ter um coração pleno, se o que ele se baseava era na sua juventude? Ela passa. Se o que ele se baseava eram as suas riquezas, elas são instáveis. Paulo diz que não devemos pôr a nossa confiança na instabilidade das riquezas. Alguém pode estar muito bem hoje e amanhã pode estar na lona.
quebra a bolsa, a inflação dispara, o negócio quebra, as dívidas se avolumam e a pessoa, de lá da cadeira de príncipe, vai lá para o monturo. E onde pode estar a satisfação plena nisso? Se a satisfação plena dele estava no destaque humano que ele tinha, quantos influencers são estrelas cadentes? Quantos que as pessoas ouviam no passado e não ouvem mais nem sequer o nome dessa pessoa? Tudo isso é temporal. Tudo que nós apoiamos, a nossa satisfação aqui fica. Por isso, nada disso satisfaz. Se eu tiver, se eu conseguir, se eu comprar, se eu completar, aí sim eu vou me sentir pleno, sim, mas tem um prazo de validade. É como bolha de sabão, é como fumaça, é como a erva que nasce nos telhados, que vem o vento, que vem o calor do sol e seca. Irmãos, nada disso traz satisfação plena. E esse jovem gritava a ponto de correr ao encontro de Jesus. E ele não vai assim, irmãos, seguindo a pompa que ele tinha, a influência que ele tinha. Ele não marca uma audiência, ele não marca uma conversa secreta. Ele vai despojadamente, rasgadamente, se joga aos pés de Jesus, como alguém que gritava por um pingo de água em meio a um deserto. Algo dentro dele estava ali gritando por algo que o satisfizesse. Um coração vazio. Pelo menos ele era sincero em admitir que ele de fato não conhecia o que era a salvação. É tanto que o que ele chega para pedir a Jesus é uma informação veraz, verdadeira, de como ele herdaria a vida eterna. Como que eu faço isso? Como que eu consigo a vida eterna? Me fala. Meus bens não puderam comprá-la, minha influência não conseguiu adquiri-la. Eu preciso saber de ti, ó mestre, bom mestre. O que é que eu faço para herdar essa vida chamada eterna? Sabe, irmãos, além disso, faltava nesse homem também um entendimento maior sobre questões espirituais. Ele conhecia muito bem alguns mandamentos e os seguia muito bem, mas faltava a ele compreensão de questões simples, que hoje você, por ter Jesus, entende, discerne, mas o faz espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes são loucuras, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas. E ele não compreendia algumas coisas, como por exemplo, a universalidade do pecado. Ele chega para Jesus, e parece que Jesus está sendo um pouco agressivo com ele, porque Jesus ele rebate, quando ele chega e diz, bom mestre, e Jesus, bom? Não tem ninguém que seja bom, a não ser um, que é Deus. Irmãos, aí alguns pensam assim, então Jesus não era Deus? Jesus estava negando que ele era Deus? Não. Ou Jesus estava negando que ele era santo? Também não. Jesus estava dizendo que ele mesmo era mau? Não, porque Jesus é Deus. Jesus não estava querendo nem anular sua divindade, nem anular sua santidade. Ele estava querendo ensinar aquele homem algo muito importante. Ninguém é bom. Ninguém é bom porque ninguém nasce bom. Ninguém é bom porque todos pecaram. Ninguém é bom porque o primeiro Adão corrompeu a raça. Ninguém é bom porque, embora não estivéssemos lá, mas estávamos representados. E hoje eu acho engraçado, porque alguns dizem assim, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou procurar é Adão. Eu não procurar Adão, não. Vou procurar Adão e vou dar a ele umas palavras boas. Irmão, se você estivesse lá, você teria feito a mesma coisa.
Se eu tivesse lá, eu também teria feito a mesma coisa. A questão do pecado está na nossa natureza. Pastor, as criancinhas nasceram em pecado. Talvez elas não cometeram pecados. O que o Espírito Santo veio convencer o homem não foi dos pecados, foi do pecado. É o pecado do afastamento, da alienação de Deus, em que todos nós precisamos nos arrepender. Nós nos afastamos dele. Nós nos orgulhamos e viramos as costas para Deus. É desse arrependimento que a Bíblia trata, se volte para Deus. Mas antes, não pastor, ele precisa primeiro deixar de beber, ele precisa primeiro deixar de fumar, ele precisa primeiro deixar de consumir pornografia. Não, ele primeiro precisa se voltar para Deus. Esse é o pecado que leva a pessoa para o inferno, porque depois que a pessoa se volta para Deus, as outras coisas o Espírito Santo vai tratando, curando, arrancando, limpando, santificando. Mas enquanto ele não se voltar para Deus, é um pneu reformado, é uma casca, é um verniz. Ele pode não fazer coisas como esse jovem não fazia. Eu não mato, eu não adultero, eu nunca roubei, nunca furtei, nunca fiz coisas assim, sempre eu errei. Mas ele não sabia o que era salvação. Ele não sabia o que era pecado na sua vida. Como um homem assim, pastor, pode ser acusado de pecado? Sim, pecado não é somente aquilo que a gente manifesta. O que manifesta são os frutos, mas a nossa raiz está comprometida. A nossa raiz está contaminada pelo pecado. Eu posso fazer algo bom sendo perverso. Eu posso fazer algo muito lindo aos olhos das pessoas com as motivações piores que existirem. Eu posso fazer as coisas mais honrosas e dignas, como, por exemplo, pregar a palavra de Deus, mas com o pior dos sentimentos e a pior das motivações. Paulo diz, alguns pregam a Cristo por porfia e por inveja. Eu posso fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Eu posso dar um abraço em alguém movido por inveja, movido por uma consciência pesada, porque alguns minutos antes eu falei mal dele. Eu falei mal dela, mas agora eu o abraço para aliviar minha consciência, que atitude linda, mas o meu coração é mau. E era isso que aquele jovem não entendia. Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Ser bom não é questão de fazer, é questão de ser. Você pode fazer coisas boas e não ser bom. E é isso que Jesus estava querendo mostrar para ele. Você honra, você faz isso, faz aquilo, mas você não é bom. Você é mau, desde a sua raiz, desde o seu nascimento. O salmista diz, em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Jesus quis dar a esse jovem uma atenção sobre o seu interior. Apesar, jovem, de você fazer coisas maravilhosas, apesar de você ser um cara bacana, concorrido, você é mau. Você precisa se arrepender. Você precisa verdadeiramente ir ao pó, se quebrantar o seu coração. Irmãos, há muitas pessoas na igreja hoje enganadas como esse jovem, porque colocam a Bíblia debaixo do braço, porque cantam umas canções lindas, porque cumprimentamos assim com a paz do Senhor, mas muitas vezes o nosso interior não está curado, o nosso interior não está restaurado, o nosso interior continua contaminado. E nós precisamos entender que somos assim, maus, e que precisamos desse Deus bom, que nos resgata, que nos amou, que fez algo por nós, e que nós precisamos sim dele. Eu sou pecador, por isso eu preciso desesperadamente
dele, desesperadamente do seu perdão, desesperadamente eu preciso me achegar a ele, desesperadamente eu preciso me arrepender. Era quase que uma ação difícil para aquele homem, que desde muito ouvia palavras: nossa, você é muito bom, nossa, é tão difícil encontrar alguém como você, nossa, você é diferenciado, nossa, você... De repente Jesus diz assim: ninguém é bom, ninguém é bom. Faltava a ele entendimento não apenas sobre a situação do pecado, mas sobre a sua própria salvação. O que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta dele: mestre, bom mestre, o que eu farei? Ao perguntar assim, esse jovem dava a nós, e dá a nós e a Jesus também, o claro entendimento que a salvação é por mérito. O que é que eu farei para herdar? O que é que eu preciso fazer mais? Isso daqui eu já tenho conseguido. Mas eu quero saber o que eu preciso fazer mais para poder dar a vida eterna. E questão de salvação não é o que você faz, é o que Jesus fez. Irmãos, não está aqui. Maldito o homem que confia no homem, um texto usado por irmãos desconfiados, mas que na verdade não está dizendo que eu não devo confiar no meu esposo, na minha esposa, no meu irmão, na minha irmã. Não está dizendo que eu não posso confiar em mim. Maldito o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço de carne o seu Deus. Ele será como arbusto no deserto, nada que ele fizer vai prosperar. Agora, bendito o homem que confia no Senhor. Ele será como árvore plantada junto à fonte das águas, que dá o seu fruto na estação própria, que vem o calor, mas as suas folhas não murcham, os seus frutos não caem. Tudo que ele fizer prosperará, porque ele confia em Deus. Jesus estava querendo mostrar isso para ele: ei, a salvação não depende do que você faz. A salvação depende do que eu vou fazer, do que Deus fez pela humanidade. Irmão, se fosse assim, anulava-se o poder da cruz. Se fosse assim, não existiria mérito na cruz de Cristo. Por isso que Paulo dizia: eu não vou me gloriar em nada, em nenhuma outra coisa, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual estou também crucificado. É olhar para ele e dizer: Jesus, pelos teus méritos eu sou salvo. Pelo que o Senhor fez por mim, eu alcanço a vida eterna. Aleluia! Mérito de Jesus. Irmãos, talvez acostumado a ter tudo o que o seu dinheiro poderia pagar para ele ter. Talvez nunca precisou de um favor de ninguém. Isso dá ao homem uma sensação de orgulho, de poder. Eu nunca precisei de ninguém na minha vida, pastor. Coitado de você. Eu já precisei, preciso e vou continuar precisando. Eu não sou autossuficiente, o único que disse eu sou foi Ele. Quem és tu, Senhor, para que quando eu me apresentar a Faraó, eu te apresente e diga a ele que eu sou. Eu me basto, eu sou autossuficiente. Agora nós não somos nada. Talvez esse homem acostumado a dizer quanto, está aqui, eu quero, me dá, eu pago, eu consigo, é meu mérito, meu esforço, meu trabalho honesto, eu consigo o que eu quero, mas você se esbarrou na graça, meu jovem. Seu orgulho te fez bater de cara na parede do seu próprio orgulho. Você não entendeu que a porta da graça já está aberta para você. Você não precisa pagar para que ela se abra. Você não precisa dar nada para que você a tenha, a possua. Ela já foi dada pelo sacrifício de Jesus. Aleluia! Esbarrado na graça.
Estava aqui esse jovem sem o conhecimento da salvação. Não consiste no que você faz para Deus, mas no que Deus fez por você. Esse jovem também não entendia muita coisa sobre ele. Ele não entendia muita coisa sobre o pecado dele. Ele não entendia muita coisa sobre a dependência de Deus que ele precisava ter para a salvação dele. Mas também ele não entendia sobre ele mesmo. É interessante que Jesus, propositadamente, ele não cita os 10 mandamentos. Não cita. Ele cita 6. Onde estão os outros? Onde está o amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Onde está amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, tuas forças? Onde está o não farás outros deuses diante de mim? E questões de cobiça também não tinha aqui. Talvez esse homem nunca roubou, nunca furtou, mas lá no coração dele ele já cobiçou alguma coisa que ele ainda não possuía. Jesus não cita aqueles que vão lá no fundo. E esse jovem parecia não se conhecer. Esse jovem parecia não saber quem ele era. Como estava a sua disposição de fato amar Deus. É interessante que todos os mandamentos consistiam naquilo que ele não fazia. Eu não mato, eu não furto, eu não adultero, eu não... Mas e aqueles que diziam respeito a você fazer? Ame o Senhor e o seu próximo. Onde estavam esses mandamentos? Não é somente, irmãos, vida com Deus, não é somente deixar de fazer coisas ruins. Não é somente se despir, tirar a roupa do velho homem. Mas quando a salvação de fato acontece na vida de alguém, há um processo duplo, um negativo e um positivo. O negativo é quando a gente se despe, é quando a gente tira a roupa do velho homem, mas o sentido positivo é quando a gente se reveste de Cristo. Não é somente abandonar as obras da carne, mas é viver o fruto do Espírito. E questões como ame a Deus de todo o seu coração e não tenha outros deuses além de mim. Esse homem não sabia fazer isso. Até porque o seu Deus está muito claro quem era aqui. Quando aquele homem é confrontado, a Bíblia diz que ele sai revoltado, sai com raiva. E Jesus chama os discípulos depois para aquela conversa e diz: quão difícil é para um homem que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. Porque quando ele fala da confiança nas riquezas, ele está mostrando que aquele homem estabeleceu para si um ídolo que não é o Senhor. Estabeleceu para si um Deus que não é o Senhor. Ele estabeleceu um ídolo no seu coração. A riqueza, o mamon, se tornou um Deus na sua vida. Jesus por várias vezes falava sobre isso. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de amar a um e aborrecer o outro, ou se devotar a um e se esquecerá do outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ou ninguém pode servir a Deus e a mamon. E este jovem, você tem um outro Deus erguido, não na sua casa, não numa estante, num altar que você construiu no quintal da sua casa, mas no seu coração você levantou um ídolo para você. São as suas riquezas. É nelas que você põe a sua fé, são nelas que você deposita a sua confiança. E eu não tenho espaço no seu coração, e a vida eterna não será conquistada sem mim. Não há vida eterna sem o Deus verdadeiro. Jesus explica isso em João 17. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não é viver para sempre. Não é chegar lá no céu e dizer assim: nunca mais vou dizer adeus, nem até logo, nem até breve. Estou na eternidade. Não, não é isso. É conhecer a ti, é se relacionar contigo, é conhecer a Jesus Cristo, a quem tu enviastes, é relacionamento com Deus. E esse jovem não sabia o que era isso.
Esse jovem não entendia isso. Esse jovem não tinha o Senhor como Deus. Veja, Jesus ele dá uma palavra para ele, muito difícil para ele praticar. A palavra que Jesus deu para ele é: se desfaça do seu ídolo. Jogue os seus deuses fora. Venda tudo que você tem. Pastor, Deus é contra as riquezas? Deus fala para todo rico se desfazer. Não. Para aqueles que colocam a riqueza como ídolo no coração, Deus pode até fazer. A questão aqui não era porque ele era rico. A questão aqui era porque ele tinha um Deus que se chamava riqueza. E quando Jesus disse para ele: venda o que você tem, Jesus estava dizendo assim: jogue fora esse Deus que você tem no seu coração. Eu poderia dizer que Jesus manda a gente fazer isso com qualquer outro ídolo. Seja riqueza, seja pessoas, seja objetos, seja carreira, seja sonhos. Eu não sei se o fato de Ana, após o seu voto, dedicar aquele que seria votado, aquele que era o alvo dos seus sonhos, dedicá-lo a Deus seria exatamente isso. Eu não vou correr o risco de fazer do meu sonho o meu Deus. Por isso eu o entregarei ao Senhor por todos os dias em que ele viver. O meu sonho não será o meu Deus. A minha carreira, meus estudos, minha profissão, meu carro, meu sofá. Irmãos, ídolo é uma coisa louca. Pode ser qualquer coisa e qualquer pessoa. Pode ser um namorado, uma namorada. Pode ser um filho, uma filha. Pode ser um objeto. Qualquer uma destas coisas pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E a palavra de Jesus é: se desfaça deles. Venda tudo que você tem e faça algo positivo. Dê aos pobres. Eu não quero. Eu fico imaginando se fosse algum líder hoje, esses líderes que, misericórdia, a gente vê por aí, diriam assim: venda tudo que você tem e dê para a igreja. Mas Jesus não queria nada para a sacola do Judas. Eu não quero o seu Deus na minha sacola. Eu não quero o seu Deus no meu ministério. Venda e dê aos pobres. Agora, quanto a mim, me siga. Venha ser discípulo. Venha aprender comigo. Você não quer saber o que é a vida eterna? Eu te dou um deguste. Eu te dou uma experiência da vida eterna agora. Se você quiser, jovem, se você quiser de fato saber o que é a vida eterna, você não precisa morrer para saber o que é a vida eterna. Me siga e você já terá um desfrute do que é a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer o Filho de Deus. Me siga, venha comigo, seja meu discípulo. Eu não quero te tornar pobre, eu quero te tornar um discípulo. Irmãos, esse é o convite de Jesus para nós. Se desfaça dos seus ídolos. Desfaça seus altares, sejam eles quais forem. E siga Jesus. Faltava a esse jovem uma disposição de se entregar a Jesus. Veja, logo após Marcos capítulo 10, se você ainda está com sua Bíblia aberta, aquele jovem, como você já viu, vamos fechar a janela do jovem. O jovem diz o verso 22 do capítulo 10 de Marcos, que contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, ele não tocou no seu Deus. Irmãos, dentre todos os testemunhos da palavra, da Bíblia, de homens e mulheres que se aproximaram de Jesus um dia, esse é o único caso de alguém que chegou diante de Jesus e saiu pior. Em vez de sair melhor, curado, liberto, ele sai pior. Ele raspou pela porta.
Você não está longe do reino. Ele de fato assim beirou entrar, mas ele desvia. E ele contrariado, chateado, esse homem, eu achei que ele ia me dar uma orientação para eu seguir, eu poderia comprar tantas coisas, eu poderia investir seriamente todo o meu recurso, mas ele não estava disposto a isso. Talvez se Jesus tivesse pedido para ele fazer uma ação benéfica em Jerusalém, alimentar todas as crianças abaixo de 3 anos, sei lá o que for, esse homem o faria. Era um homem riquíssimo, mas ele não estava disposto a tocar no seu Deus. Ele sai contrariado, ele vai embora com estas palavras tristes. E aí Jesus chama os discípulos, fala sobre o perigo das riquezas, mas eu queria que você focasse no verso 28 do capítulo 10 de Marcos, porque o que faltava a ele, quando Jesus lhe faz o convite de se tornar discípulo, ele estava querendo passar exatamente a lição do que é ser um discípulo, do que é deixar deuses, ídolos e seguir Jesus, porque foi isso que os discípulos fizeram. E quando eu digo que faltou nele a disposição genuína de se entregar, é porque os discípulos nos dão a noção do que é essa disposição de se entregar. Verso 28 vai dizer que depois do que Jesus falou, verso 28, então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que Jesus tinha pedido para aquele jovem? Venda tudo e me siga. É impossível, pastor, mas foi isso que os discípulos viveram. Pedro, ele afirma: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Veja o detalhe aqui, não tem mulher nem esposo, viu? Ninguém deixa esposa e recebe 100 vezes mais depois não, viu? Não tem. Você recebe mãe, você recebe irmão, você recebe filho, você recebe campo, mas esposa não recebe 100. Aleluia! Não vai. E aí vai dizer no verso 30 que não receba já no presente 100 vezes mais, né? Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição. Vamos frisar, com perseguição. Com perseguição. E no mundo por vir receberá a vida eterna, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Veja só, irmãos, o que Pedro aqui mostra, a atitude de um discípulo, o que Jesus espera de nós, de pessoas que têm sede por algo maior do que as coisas daqui. Eu quero dizer que você pode batalhar, suar, dar a sua vida, seu sangue, pelas coisas daqui, você sempre vai se sentir vazio, sempre, porque são coisas temporais. Deus pôs um profundo desejo pela eternidade no seu coração, e não tem nada que não seja ligado ao que é eterno, que vai nos dar essa satisfação plena. Então, as atitudes aqui de um discípulo é a abnegação. Primeira delas, deixamos tudo. E de fato, você vai ver que empresas como de pesca, eles deixaram. Tiago e João, filhos do Zebedeu, deixaram o pai consertando as redes, a empresa pesqueira, para seguir o convite que Jesus havia feito. Muitos deixaram lucro. Cada um tem que deixar alguma coisa. Pedro faz a chamada que nós conhecemos, pesca maravilhosa. E quem assistiu The Chosen
Vai ver que nesse episódio Pedro estava devendo. Não está na Bíblia não, viu, irmão? Então não tire como algo sagrado. Mas veja, conhecido, ele estava na dívida, não estava pagando os impostos, não tinha dinheiro nem para pagar o imposto dele. E tal, vem uma pesca maravilhosa, eu não sei qual foi o contexto, mas o que a Bíblia diz é que Jesus chamando, ele deixa o barco. O barco estava como, irmãos, cheio de peixes. Ele deixa o lucro para trás. Por causa de um chamado. Muitos deixam conforto. Muitos deixam coisas lícitas. Veja, nenhuma dessas coisas eram pecaminosas. Pedro não pescou o peixe do barco do vizinho. Aliás, ele fez sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que eles viessem lá pegar também do peixe que ele tinha pescado. O que eu quero dizer é que não era coisa errada que ele estava abrindo mão. Não estava fazendo nada demais se ele decidisse ficar com aquilo. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que no reino de Deus tem coisas que são lícitas. Eu já vi pessoas que abriram mão de sonhos lícitos, de relacionamentos lícitos, de carreiras promissoras lícitas. Mas eu quero dizer que não é somente isso. Se as coisas lícitas, quando requeridas, elas precisam ser deixadas, imagine as que não são lícitas. Se eu não consigo, porque eu estabeleci aquele pecado como um Deus na minha vida, que dirá se eu conseguir deixar uma coisa que seja lícita? Vou. Se Jesus não consegue arrancar um ídolo chamado pornografia, se Jesus não consegue arrancar um Deus que se ergueu no nosso coração da imoralidade, se Jesus não consegue arrancar um Deus do pecado que eu estabeleci no meu coração, do prazer, do conhecimento longe de Deus, tem gente que busca o conhecimento e esse conhecimento se torna algo ruim para ele, porque é exatamente a proposta que a serpente deu para Eva. Você será conhecedora do bem e do mal, e você vai... Irmãos, olha o que é que Eva estava lutando. Você vai ser como Deus, semelhante... Que cabeça! Ela já tinha sido, junto com o marido dela, feito a imagem e semelhança de Deus. O que é que ela estava buscando ainda mais? Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Por que ele vai ouvir serpente dizendo que você vai ser como Deus? Ele já era. Mas a ambição, o que traz status, poder, o que me coloca acima do outro, o que me faz sentir mais importante do que ele, mais inteligente do que ele, pode estar sendo um Deus que eu estou colocando no meu coração. Então o que eu quero dizer, irmãos, se Deus requer de nós coisas lícitas, o que dirá as ilícitas? E hoje é noite que Jesus está dizendo para a gente derrubar altares que nós erguemos no nosso coração. E ídolos que nós estabelecemos têm que cair por terra nessa noite em nome do Senhor Jesus. Tudo que não seja Deus, tudo que se colocou no lugar dele, precisa ser retirado do nosso coração. Além da abnegação, Jesus chama para o discipulado, porque o Pedro diz, nós deixamos tudo e te seguimos. Não tem um caminho de vida eterna sem seguir Jesus. Não tem um caminho que conduz à vida eterna paralelo a Jesus. Não tem um caminho que conduz à vida eterna distante de Jesus. Tem que segui-lo. Tem que firmar um compromisso de discipulado com ele. Aprenda de mim. Conheça de mim, viva comigo. Não é aprenda sobre mim, é aprenda de mim. Tem diferença.
Tem gente que aprende sobre Jesus, e não é difícil fazer isso. Você vai na internet, faz uns cursozinhos aí, aprende, compra um livro de teologia, vai ler, vai estudar. Você aprendeu sobre Jesus, mas não aprendeu de Jesus. Jesus propõe o caminho do discipulado. Venha aprender de mim. Venha caminhar comigo, venha me seguir, que eu seja o seu maior projeto de vida a partir de então. Não seja seus sonhos, suas riquezas, seja a minha presença na sua vida. A motivação precisa ser correta. Veja que Jesus diz assim: aquele que não tiver deixado casa, mãe, pais, por amor de mim e por amor do Evangelho. Não fazemos, irmãos, por causa de uma garantia material. Siga Jesus e fique livre dos seus problemas. Siga Jesus e se livre da sua dor. Siga Jesus e fique curado da sua enfermidade. Siga Jesus e tire sua empresa do buraco. Siga Jesus e não, é por amor. Por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Por amor do Evangelho, homens deram tudo o que tinham. Por amor ao Evangelho, homens deram as suas próprias vidas. Por amor do Evangelho não há requerer. Por amor do Evangelho há doar, a entregar, a se dar, por causa do Evangelho. Porque isso traz a própria pessoa de Cristo como centro do Evangelho. E o que Jesus veio não foi requerer da humanidade, foi se entregar por ela. Isso é o Evangelho. Outra coisa diferente disso é pseudo-evangelho. O centro não sou eu. O centro do Evangelho é Cristo. E hoje, infelizmente, muitos evangelhos que nós ouvimos, o homem é o centro. É o Deus que serve. É o Deus que se ajoelha. Ele fez isso, irmãos. Mas Ele o fez para nos dar exemplo. Não foi para que eu me ocupasse na cadeira principal e dissesse para os pecadores: lave meus pés. Não, foi para que eu me abaixasse, seguindo o exemplo de Jesus, e lavasse os pés dos outros. É isso que não está caindo no entendimento de muita gente que se diz crente, que acha que veio para o Evangelho para poder se sobressair. Não estou dizendo que Deus não exalta, que Deus não faz isso. Não, Ele faz tudo isso. Mas o nosso coração não pode ocupar um lugar que Deus não propôs para ele. Evangelho é entrega. Se você fez isso, você deixou, você o fez por amor de mim. E se você não recebesse nada, você ainda teria que estar satisfeito com isso. Essa é a mensagem. Mas o nosso Deus é tão bom. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus é tão bom. Não, diz mais bonito, diz assim: mas Deus, meu irmão, é tão bom, que apesar de não ser obrigado a nos dar nada, isso você não precisa repetir, que apesar de não ser obrigado a nos dar nada, Ele ainda o faz. Glória a Deus. E Ele diz assim: não há aquele que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba agora, no presente, 100 vezes mais de casa, mãe, pai, não. Com perseguição. Aí muita gente diz assim: está amarrado em nome de Jesus. Não está amarrado não, foi Jesus quem disse. A gente não está numa colônia de férias, num playgroundzinho da antessala do céu. A gente está num campo de batalha. E eu fico pensando, irmãos, se a proposta de fato que Jesus queria trazer para os discípulos seria essa: invista no reino e você terá o dobro do seu investimento. E aí vem o olho, como eu ouvi um irmão dizendo, tem gente que tem um olho tão gordo que precisa fazer bariátrica. E ele vem a oferta com R$10, dizendo 10 vezes 100.
vale a pena. Mas se eu entregar 100, 100 vezes 100, uau, é melhor. Essa a mente do mamon. Quando Paulo fala na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, ele diz assim, dentre outras coisas, ele diz assim, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Irmão, como um pobre consegue enriquecer alguém? E ele ainda continua dizendo, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Eu vivi uma experiência, irmãos, quando eu vim morar em Minas. E eu dizia, Deus, eu li esse texto e eu dizia, Deus, eu deixei mãe, pai, irmãos, casa. E de fato, esse versículo se tornou uma realidade na minha vida. Porque o que eu ganhei de irmãos, irmãs, mães e casas, não possuindo nenhuma delas, mas tendo tudo, foi algo inexplicável. Eu lembro quando seminarista, irmãos, eu era disputado para saber qual casa eu ia almoçar. Domingo é na minha casa. Aí eu dizia assim, mas no outro domingo é na minha. Aí dizia assim, mas no outro domingo, lá, fazia uma escala, eu e o Janison. E a gente tinha eu já almocei na casa de vários irmãos. E a gente ia filava boia, não tendo nada, mas possuindo tudo. Comendo churrasco, tomando Coca-Cola. Na época eu era desviado. Tomava Coca-Cola. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas, irmãos, de fato, eu lembro, quando eu estava ainda na Igreja Batista Amor Fraternal, antes de vir para Eldorado, irmãos, tinha vez de eu almoçar 2 vezes e pedir perdão a Deus. Deus me perdoa. Porque se eu não for, a irmã vai brigar com a outra irmã. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Ganhando 100 vezes mais mães, pais. Quando eu adoecia, ia bater gente lá no seminário para saber como é que eu estava. Saía de Jardim Filadélfia, vizinha Pindorama, ia lá para Venda Nova para saber como é que eu estava. Eu dizia, Deus, eu estou com minha mãe longe, mas o Senhor tem levantado várias mães aqui. Irmãos, eu não entendo uma visão capitalista. Eu vejo que Jesus está mostrando para a gente que você não precisa se preocupar com nada, caso você tenha aberto mão de alguma coisa por amor a Ele e o amor ao Evangelho. Ele vai te suprir em tudo que você precisar, sem necessariamente você ter nada. Se eu fosse chamar a nossa irmã Neia aqui para dar o testemunho, muito amada por todos nós, ela falaria de uma diarista, sem desmerecer nenhum tipo de emprego, de profissão. Mas hoje Neia se hospeda nos melhores resorts do mundo. Atualmente, hoje, ela está na França. Para você ter ideia. Aí você diz assim, nossa, ela tem esse dinheiro todo? Não, pagam para ela ir. Pagam para ela ir. A agência que ela trabalha paga para ela ir visitar e dizer se é bom ou se não é. Ah, que coisa ruim. Ela trabalha onde muitos jamais poderão passar suas férias. Onde ela mandou uma foto da privada do resort em Dubai que ela se hospedou. A privada era de ouro. Era um trono aquele, irmão. Literalmente. O negócio era de ouro. Ela mostra uma filmagem tomando café em Dubai. E a gente coloca canela. Lá eles colocam pó de ouro. E jogando pó de ouro e a gente diz assim, toma e vai para o banheiro rápido. Leva uma peneira, um coador, faz qualquer coisa, mas fica com esse negócio. Não tendo nada, mas possuindo tudo.
Não há quem tenha deixado casas, pai, irmãos, irmãs, campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba aqui 100 vezes mais. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Quem está entendendo isso, irmão? Você não precisa ter 100 casas no seu nome. Você não precisa ter uma certidão que tenha 100 nomes de mulheres dizendo ser sua mãe. 100 nomes de irmãos que você já tem isso. Você já tem. Tudo o que você precisa, Jesus o supre. Amém, queridos? Não tendo nada, mas possuindo tudo. Com perseguição, não tem como evitar isso, mas para finalizar, ele não traz uma visão só daqui, ele diz assim, e no porvir, oh glória! Irmãos, a recompensa que Jesus traz para quem abre mão e o segue. Aceita o discipulado, tira os deuses, os ídolos do seu coração. É uma dupla recompensa, é aqui. Mas aqui ainda tem perseguição. Mas no porvir, Jesus garante que aquilo que aquele homem foi buscar e saiu sem, você vai ter. No porvir, a vida eterna. Oh, meu irmão, eu não sei qual foi o fim desse jovem. Eu não sei que fim ele teve, se ele permaneceu rico no dia da sua morte. Mas, de fato, se nada mudou, com certeza ele já está arrependido aonde ele está. E dizendo, por que eu não vendi tudo? Por que eu não segui Jesus? Uma coisa te falta. O que é que falta para nós, queridos? Talvez um conhecimento de nós mesmos. Talvez um conhecimento sobre a salvação de Jesus. Talvez a gente é aquele crente que está querendo fazer as coisas para ser salvo. Talvez a gente é aquele tipo de crente que não está entendendo a nossa natureza. Você e eu somos maus. Por isso Jesus veio. Se a gente fosse bom demais, Jesus não teria vindo. Eu preciso dele. Eu preciso me arrepender. Eu preciso da sua graça, da sua salvação, da sua presença na minha vida. Vamos orar, querido? Você pode ficar de pé? Fecha seus olhos. Eu não quero tomar muito tempo.